Oi, gente, bom dia. O Cotidiano está começando. Bom dia para você também que está nos acompanhando aí no nosso Facebook, TV Jornal Interior. Um beijo no coração de todos vocês. Olha só, o programa hoje está muito bacana. Eu vou conversar com uma dermatologista sobre os mitos e verdades do verão. Converso também com uma pediatra especialista em dermatologia infantil sobre as dermatites atópicas. Essas doenças costumam aparecer muito nesse período. Também tem dica para como você lidar com esse calorão. E atenção, papais e mamães de plantão, seu filho usa chupeta? Hoje nós vamos falar também sobre esse assunto. Então aproveita, puxa uma cadeira, chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre um período que todo mundo adora, o verão. Afinal, todo mundo viaja, todo mundo vai à praia. Mas agora nós vamos falar sobre os mitos e verdades do verão. Eu estou aqui com a doutora Aline Trindade, ela que é dermatologista e vai dar todas as dicas para a gente. Muito bom dia, querida. Bom dia, Marcela. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Obrigada. Cotidiano. A gente costuma viajar, né? Esse período de verão, férias escolares, então todo mundo vai à praia. Quem que não gosta de uma praia, uma piscina? Todo Não mundo, é verdade? inclusive os dermatologistas. Pois é. E aí a gente fica naquela. A gente precisa cuidar da nossa pele, a gente precisa se proteger do sol para não ter doenças também. Então, como é que a gente pode dosar esse período que a gente fica exposto ao sol? Marcela, tem períodos em que o raio solar ele incide com mais agressividade. E são nesses períodos que pelo menos a gente recomenda que se evite estar exposto diretamente ao sol, que é principalmente das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. E se você estiver exposto, que você esteja protegido. Então, o uso do protetor solar, as malhas de proteção, tá? Aquelas malhas que têm protetor solar no próprio tecido, chapéu, óculos de sol, proteger as crianças, porque criança não tem limite. Criança, uma vez na praia, ela não quer sair. Então, dá para curtir o verão, que é impossível você dizer, não curto o verão, fique em casa. Não. Tá aí, a gente mora num país lindo, com praias lindas. Então, assim, você pode curtir o verão, mas você não precisa se queimar e não precisa sofrer os danos do sol. Quando você fala em malhas, aquelas camisas de proteção, a gente, ela já tem proteção. Eu preciso passar o protetor solar por baixo da camisa ou só a camisa já vai me proteger? Não, precisa sim. O ideal é aplicar o protetor solar, inclusive sem a malha. Aplica-se o protetor solar 30 minutos antes da exposição, numa quantidade suficiente para cobrir com perfeição todas as partes expostas. E mesmo a parte que fica embaixo da malha, ela deve também estar protegida. Espera secar o protetor solar, coloca a malha de proteção, que a malha ela funciona como uma proteção extra, assim como chapéu, assim como óculos, mas ela isolada, não. Sempre associado com um protetor de loção, tá? Um protetor físico, loção, embaixo da malha de proteção. Vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades do verão. A gente sabe que o sol ele é muito bom, mas ele também pode ser muito ruim, se tornar até um vilão, né? Quando a gente usa esse sol, fica exposto a esse sol durante o período em que não é tão bacana como esse horário que a doutora Aline falou, esse horário de meio-dia, onde o sol está muito forte. E aí tem muita gente que costuma dizer que o sol, ele seca a acne. Isso é verdade, doutora? O sol, ele vai ressecar a pele, tá? E há uma ilusão que as acnes, elas secam, mas elas secam porque a pele está ressecada. Então, qual é o problema? É que a gente pode até ter uma melhora momentânea da acne. Só que o organismo, para compensar a pele que está ressecada pela exposição solar, ela vai fazer o quê? Lançar mais óleo. Ela vai aumentar a oleosidade para compensar a pele que está ressecada. Entendi. Então, aqui a gente chama de efeito rebote. Então, você acha que está melhorando a acne e quando vê uma semana, 2, 3 semanas após, há um efeito rebote do corpo,
aumentando ainda mais a secreção das glândulas sebáceas e piorando consideravelmente as acnes. E aí vai aparecer mais acne. Isso, então é um mito. É um mito, né? É um mito. Caiu por terra. Após uma queimadura solar, a gente deve passar hidratante ou tem algum produto específico que deve ser passado após essa queimadura? Marcela, depende de queimadura mesmo. Aquela vermelhidão já é uma queimadura de primeiro grau. Então, hidratação e proteção da pele para que ela não se exponha, ela não seja mais agredida, isso é muito importante. Mas tem casos, sim, de queimaduras mais graves. E essas com bolhas. Tá? E essas precisam de cuidados médicos mais específicos, inclusive de medicações, tá? Para evitar danos maiores numa pele que já está extremamente agredida. Essas bolhas, elas podem ser furadas ou o tempo é que vai fazer murchar? Não estourar bolha nenhuma, porque você pode vir a ter infecção no local. O ideal é procurar auxílio médico. Um outro mito que todo mundo fala é: quando eu estou na sombra, por mais que eu esteja em um local aberto, eu não vou me queimar. Ali, os raios solares podem vir também a me causar uma queimadura se eu não estiver protegida? Claro, você só está na sombra, mas principalmente a areia, né? O raio solar incide, reflete e reflete em você, como se fosse um espelho, tá? Quanto mais clara a areia, ela realmente faz essa reflexão, tá? Dos raios solares. Então, você vai se queimar, você vai estar exposta do mesmo jeito. Muito bem, tá aí, ó, tem muita coisa que a gente achava que a gente sabia e a gente não sabia de nada, né, gente? Doutora, adorei, viu, nosso bate-papo. Obrigada, Marcela. Viu? Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Ei, gente, o verão tá chegando, então que tal garantir aquele acessório para você arrasar na praia? E aqui na JR Bijuterias, vocês encontram tudo que é tendência, viu? Dá só uma olhadinha nesse brinco aqui incrível que eu estou usando. Ele é em formato de argola, todo em bolas e naquela cor que vai fazer o maior sucesso nessa estação. Combinando, ó, com esse mix de pulseiras em madrepérola. Ficou incrível, né? E aqui vocês encontram todos os acessórios para você, claro, arrasar na praia. JR Bijuterias, o brilho que se vê. Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira e Serra Talhada. Eu vou chamar o Sávio, sabe por quê? Porque tá um calor e a gente quer saber, você está se hidratando? O que você está fazendo para combater esse calor, hein, Sávio? É isso aí, Marcela, não tá fácil a nossa situação aí, o calor tá grande e eu tô aqui nas ruas para saber da galera como é que eles estão aí driblando esse calor, né? E para começar, eu tô aqui com o mágico Hugo, né? E aí, Hugo, como é que faz? Tem alguma mágica, alguma estratégia pra gente driblar esse calor? Rapaz, o calor tá muito grande, não tem mágica pra... A notícia ruim é essa, que não tem mágica pra driblar o calor, né? Olá, olá, e esse guarda-chuva aí, rapaz? O chuva aqui é o sol, né, amiga? A gente tem que se proteger, né, do sol. Tá O difícil. produto aqui, o produto se derrete todo, né? Tá difícil esse calor, então. Ah, tá quente, tá quente, tá quente. Mas tá bom assim, tá bom. Olha aí, tem que comprar água, tem que comprar água. E aí, tá grande o calor? Ai, bastante, o calor tá demais, viu? E esse Caruaru eu acho que tá pegando fogo. Então tem que sair com uma roupinha leve, botar muito protetor solar. Com certeza, isso é muito importante, porque também tem as doenças, né, que causada pelo sol, bastante protetor, filtro solar no rosto, muito importante. A calça é 55, mas e o calor? Muito grande, muito grande. Como é que tá fazendo aí para se desdobrar nesse calorão? Tomando muita água, roupa leve e usando muito protetor solar. Então, a menina aí da Zona Azul tá de camisa UV, tá com garrafa de água, tá de boné, protetor solar, toda protegida do sol. Estamos aqui agora com a Ludmila Freitas, né, que é especialista no assunto. Então, Lud, conta aí pra gente, porque o calor tá grande. Então, a gente queria saber umas diquinhas aí pro pessoal de casa de como se prevenir nesse solzão.
Então, gente, principalmente tomar bastante água. Fora também a gente pode estar utilizando alguns sucos, né? E a hidratação não só nos ambientes mais quentes, mas a gente usa muito ar-condicionado, muito ventilador nesse período mais quente e muitas vezes a gente não sente tanta sede, mas a sede ela já é um sinal de desidratação. Então o ideal mesmo é tomar bastante água antes de ter o sintoma da sede. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com uma pediatra especialista em dermatologia infantil sobre dermatites atópicas, elas que são muito comuns agora nesse período, viu? E também ó, tem dicas sobre chupetas. Me espera, eu volto rapidinho. Estamos de volta com o cotidiano, gente. Nós estamos em um período muito quente e essa época do ano as crianças costumam sofrer muito com as dermatites. Por isso que eu estou aqui com Isis Luna, ela que é pediatra e é especialista em dermatologia infantil, com atuação em dermatologia infantil e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda aqui ao cotidiano para falar sobre os nossos pequenos, porque nessa época do ano a gente costuma se preocupar muito, porque está muito quente e as dermatites costumam aparecer muito nas crianças, não é verdade? Isso mesmo, Marcela. A pele é o maior órgão do corpo humano e na criança ela tem uma expressão grandiosa porque é através dela que a criança se comunica com o mundo. Então, no verão é comum que as crianças apresentem mais sensibilidade na sua pele, né? Devido à transpiração, à baixa umidade do ar, a infestação de insetos, que é mais comum no verão, então pode ocorrer quadros de alergia a picadas de inseto. E as manifestações normais de uma criança que está sentindo calor, por exemplo, que aparecem as brotoejas, as irritações localizadas. Também é um período em que as crianças costumam frequentar mais os ambientes de recreação, como praias, piscinas, e aí pode haver eczemas de contato, dermatites, que são relacionadas ao contato da pele com alguma substância ou ambiente externo. Ô, doutora, aí os pais costumam se preocupar quando aparece qualquer coisinha de errado na pele, a gente, oh meu Deus, acha que é alguma coisa muito grave. O que é considerado grave e o que é considerado normal? Essas dermatites, quais são elas? A maioria das lesões de pele em criança não são graves, mas algumas podem sinalizar um quadro de gravidade, de maior gravidade. Então, o que pode se observar em relação à gravidade é a extensão da lesão, se ela é muito grande, se ela tem sinais inflamatórios importantes, se é uma lesão que dói, a criança tem a lesão na pele, ela sente dor, coceira intensa, ardor. Esses sinais remetem a um possível quadro de maior gravidade. Porém, a maioria das lesões não tem gravidade, são lesões suaves que dá para ter um tratamento com uma boa resposta. Esses tratamentos, eles devem ser feitos em casa ou as pessoas devem imediatamente procurar um médico assim que surgir algo diferente na pele da criança? A pele da criança, se ela apresentar alguma lesão, alguma alteração de textura, deve ser examinada por um médico, de preferência um dermatologista. E essa avaliação é que vai nortear o tratamento, né? A avaliação médica vai gerar um diagnóstico e vai originar um tratamento específico. Na maioria das vezes tem acontecido com frequência as automedicações. Né? São as pessoas que identificam alguma lesão na pele da criança, identificam e traduzem na maioria das vezes como alergias, e às vezes não é alergia, e origina uma conduta de se automedicar. Compra a medicação, trata. Por isso que eu e isso aí é importante que tenha atenção. É verdade. A gente recebeu a mensagem de uma mãe que mandou lá para o nosso Instagram um direct dizendo que o filhinho dela, recém-nascido, ele tem umas plaquinhas vermelhas na pele, que essas placas não estão desaparecendo. Que o médico falou que é normal, mas ela como mãe se preocupa do filho estar com uma doença grave. Realmente essas placas vermelhas em recém-nascido, é normal, doutora? Existem muitas alterações na pele do recém-nascido que são consideradas fisiológicas, ou seja, própria daquele desenvolvimento dos primeiros dias de vida. Então, são consideradas normais, porque vão desaparecer com o desenvolvimento e o crescimento daquele bebê. Mas algumas podem significar doença. Então, a gente não pode dizer que é normal tudo.
mas algumas são normais, são fisiológicas. Um médico pediatra ou dermatologista, ou mesmo um clínico, pode fazer esse diagnóstico com tranquilidade. E vai desaparecendo com o tempo. Não é necessário o uso de medicação? A maioria das lesões que são fisiológicas, que são normais, por exemplo, aquele bebê que nasce cheio de espinhas no rosto, que chama-se acne neonatal, na maioria das vezes não requer tratamento específico. O próprio tempo e o desenvolvimento vai fazer com que aquela pele melhore. Outras lesões, como a brotoeja, que a gente chama de miliária, que é bem característico do calor no recém-nascido, pode precisar de fazer tratamento mesmo, aplicar medicações, cremes, para secar aquela lesão, diminuir. Mas a grande maioria das lesões de recém-nascido não requer tratamento. Tem muita gente que fala que não pode beijar o recém-nascido porque ele vai ficar com essas manchinhas, com essa dermatite. Isso realmente é verdade? É verdade, mas o maior cuidado em beijar um recém-nascido é a transmissão de bactérias para o sistema endócrino dele. Então a gente tem um cuidado não apenas com a pele, mas com o desenvolvimento do sistema imunológico, porque todos os adultos são portadores de uma flora bacteriana diferente dos recém-nascidos. E eles não têm capacidade ainda de se defender da maioria dessas bactérias. Então a gente deve ter esse cuidado de evitar esse contato, mas por uma questão de proteção à saúde do bebê. Entendi. As dermatites, elas são transmissíveis? Se eu tiver, eu posso passar para você ou não tem nada a ver? A maioria das dermatites em criança são de natureza alérgica, de contato. A dermatite atópica, que é muito importante e acontece demais, essas dermatites não são transmissíveis. A criança pode tocar em outras que ela não vai transmitir. Mas existem algumas dermatites que estão relacionadas a infecções por bactérias ou fungos que elas podem ser transmitidas no contato mesmo da criança com outra pessoa ou com outro ambiente. Quando essa dermatite ela tem fungos e bactérias, qual é a característica? Quais são esses sintomas que os pais devem desconfiar que realmente está mais grave? É muito difícil, Marcela, os pais desconfiarem que aquela lesão é uma infecção por bactéria ou fungos, porque elas são muito semelhantes às lesões de natureza alérgica, por exemplo. Entendi. Então não dá para a gente dar uma orientação segura que alguns sinais vão ser característicos de infecções bacterianas ou fúngicas ou virais. Então é importante sempre avaliar essa pele, um exame médico da pele. E ficar muito atento também e lembrando, não se automedicar. Se a criança está lá, leva para o médico, porque pode agravar ainda mais o quadro. Exatamente, a automedicação ela pode não resolver o problema, pode piorar e também pode dificultar o diagnóstico correto, porque às vezes o paciente, a criança, utiliza alguma medicação na pele, modifica os sinais característicos daquela lesão e fica até mais difícil para o médico ou o profissional de saúde fazer um diagnóstico daquela lesão quando ele é procurado. Tá certo, então. Tá aí, dúvidas esclarecidas. Obrigada, doutora. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada também. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou chamar a Alessandra, porque nós vamos continuar falando em filhos, em crianças, em bebês. Pois é, a Alessandra vai falar um pouquinho sobre as chupetas. Confere aí. Olá, Marcela, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando o cotidiano de hoje. Eu sou a Alessandra Mello, do canal Papo de Comadres. E hoje o nosso assunto, como você falou, são as chupetas. A diversidade é muita, tem de estampa de joaninha, tem estampa de sapo, tem de patinho, muitos desenhos. Mas o que a gente deve prestar atenção não é só no colorido das chupetas. A gente tem que prestar atenção o que cada uma proporciona, o tipo de bico, o tipo de material. Então vamos lá. O que é que o mercado oferece para você, mãe, e como escolher a melhor chupeta para o teu filho? Então vamos lá, tem as importadas que tem aquela questão do calmante, do bico, que ele é mais curvado, porque tem criança que não pega o tipo de bico da chupeta comum, né, que é tanto aquele redondinho como o ortodôntico, e tem também aquelas chupetas comuns, né, que a maioria das mamães usam, que o bico o bico é de silicone, é tradicional, e tem também as mais antigas, que são de látex, que também tem bicos de mamadeira também, que são aquelas mais escurinhas,
Então depende muito do que você quer, do preço que você quer e também do que teu filho vai pegar. Porque no meu caso, o Luiz, ele não pegou chupeta de tipo nenhum, de marca nenhuma. Desde a saída da maternidade, eu tentei dar chupeta a ele, mas ele não pegou. Como também em casa, depois de algum tempo, eu tentei insistir e ele colocava para fora. Eu pensava que era por conta que o bico, porque tem algumas chupetas que o bico ele é mais comprido, então poderia ser isso, que estivesse tocando na gargantazinha dele e ele estivesse se sentindo incomodado, mas não, realmente é que ele não gosta de chupeta e até hoje, com 1 ano e 8 meses, realmente ele não chupa chupeta. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a questão da mamadeira. Quando a criança ela tem uma certa dificuldade para pegar a mamadeira, ela também dá um trabalhinho para pegar a chupeta. Algumas mães insistem mais, outras insistem menos. Mas também tem muita chupeta bacana que você encontra em toda loja. E uma queridinha do momento que eu rodei, gente, para mostrar para vocês e não encontrava, mas acabei achando, é a que quando a criança deixa cair no chão, ela fecha. Então, é super prática e, claro, né, higiênica. E esse modelo, que quando você solta, ela fecha, tem também dela ortodôntica e tem ela normalzinha com o bicozinho achatado, tá? É super bacaninha. Eu vou jogar aqui pra vocês verem como é que funciona, tá? Então a criança tá lá, chupando chupeta, deixou cair, que é comum, né? Então, quando você solta, ela fecha e fica assim, ó. É super prático e é ótimo. E você encontra, é meio difícil, mas se você der uma pesquisadinha, você acaba encontrando e por um preço excelente, tá? Depois eu vou dizer a vocês, confere lá no canal que eu vou mostrar a vocês onde é que vocês vão achar essa maravilha aqui de chupeta, tá bom? Então até a próxima, espero que vocês tenham gostado da dica. Tchau! Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca, imaginou? Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita de biscoito bem crocante. Aí fica melhor ainda, não é verdade? Então você precisa experimentar os novos recheados trufas Vitamassa. Gente, são 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Tem chocolate com morango, tem baunilha com cassis e os lançamentos mousse de limão e laranja com chocolate. Surpreenda-se com os novos recheados trufas Vitamassa, a trufa que virou biscoito. Eu claro que já vou provar primeiro. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, hein? Amanhã às 11h05 eu tô de volta. Um bom início de semana para todo mundo. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.